O novo imposto de renda mexe com a folha de pagamento e o departamento pessoal precisa fazer todos os cálculos com exatidão. E você, está preparado? Então fica comigo nesse vídeo para entender o que muda e como fazer esses cálculos. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal da Metadados. Eu sou o Roger Rufato, jornalista e produtor de conteúdo. Sou um homem de pele clara, cabelos curtos e castanhos, olhos também castanhos, nariz grande e boca média. Hoje eu estou vestindo uma camiseta rosa com escrito We Love People e estou aqui para falar com você sobre as mudanças no imposto de renda que estão valendo desde janeiro de 2026. A Lei 15.270 de 2025 ampliou a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Isso significa que boa parte dos trabalhadores não terá mais imposto de renda retido na fonte. Mas a lei também criou um redutor para quem recebe entre R$ 5.001 e R$ 7.350. A fórmula é essa que está aparecendo aqui. R$ 978,62 menos o resultado da multiplicação de 0,133145 com os rendimentos tributáveis. Na prática, funciona assim. O desconto é menor conforme aumentam os rendimentos tributáveis do colaborador, até que ele zera a partir dos R$ 7.350. Acima desse valor, a tabela progressiva normal continua sendo aplicada do mesmo jeito de antes. É que não houve a publicação de uma nova tabela do imposto de renda, mas sim uma tabela de redução. Então, como calcular o imposto de renda retido na fonte em 2026? Bom, o cálculo do imposto de renda da pessoa física segue a lógica tradicional, mas agora com a aplicação da redução prevista na lei. O DP, então, tem que identificar os rendimentos tributáveis do mês. Depois, calcular a base tributável e verificar se o trabalhador está na faixa de isenção, na faixa intermediária ou acima dela. Então, calcular o imposto pela tabela progressiva e aplicar a redução para quem tem direito. Para ficar mais claro, vamos conferir alguns exemplos. Imagine um trabalhador com rendimentos tributáveis de R$ 5.000 no mês. O primeiro passo é aplicar as deduções obrigatórias. Nesse caso, a dedução do INSS é de R$ 509,59. Depois dessa dedução, o valor que sobra para calcular do imposto de renda fica em R$ 4.490,41. Agora, a gente avalia a possibilidade do desconto simplificado. Esse desconto é de R$ 607,20. Aplicando o desconto simplificado, a base para o cálculo fica em R$ 4.392,80. Com essa base, pela tabela progressiva tradicional do imposto de renda, o imposto calculado seria de R$ 312,89. Esse é exatamente o valor que seria descontado em 2025. Mas com a nova regra aplica-se o redutor previsto na legislação. A fórmula funciona assim. São R$ 978,62 menos o percentual de redução calculado sobre o salário do mês. Quando a gente aplica essa regra ao salário de R$ 5.000, o percentual de redução gera um valor de R$ 312,89. Agora vem a parte mais importante do cálculo. Se o imposto apurado pela tabela é de R$ 312,89 e o valor da redução também é esse valor, o imposto de renda é zero, ou seja, em 2026, esse trabalhador fica totalmente isento. Agora, vamos para um segundo exemplo, com um trabalhador que tem um rendimento tributável de R$ 6.000 por mês. O primeiro passo é aplicar as deduções legais que reduzem a base do imposto de renda. Aqui, a dedução do INSS é de R$ 649,59. E, além disso, existe a dedução de dependente, no valor de R$ 189,59. Então, para chegar na base de cálculo do IRRF, a conta fica assim: R$ 6.000 menos o INSS, menos a dedução do dependente. Com isso, a base após as deduções fica em R$ 5.160,82. Agora, com essa base, a gente calcula o imposto de renda pela regra tradicional, usando a tabela progressiva.
Nesse exemplo, o imposto apurado pela tabela dá R$ 510,50. Com a redução prevista na Lei 15.270 de 2025, esse colaborador tem direito a uma redução no imposto de renda. A fórmula funciona assim: são R$ 978,62 menos o percentual de redução calculado sobre o salário do mês. Aplicando ao salário de R$ 6.000, o valor da redução fica em R$ 179,75. Agora é só aplicar essa redução sobre o imposto calculado. Se o imposto pela tabela é R$ 510,50, a gente desconta R$ 179,75 e o imposto de renda final fica em R$ 330,75. Agora vamos para um terceiro exemplo, com um trabalhador que tem rendimentos tributáveis de R$ 8.000 por mês. O primeiro passo, como sempre, é aplicar as deduções legais. Nesse caso, a dedução do INSS é de R$ 929,59. Além disso, existe a dedução de pensão alimentícia, no valor de R$ 500. Então, para chegar na base de cálculo do imposto de renda, a conta fica assim: R$ 8.000 menos o INSS menos a pensão alimentícia. Depois dessas deduções, a base para o cálculo do IRRF fica em R$ 6.570,41. Com essa base, a gente calcula o imposto de renda pela tabela progressiva tradicional, aplicando a alíquota correspondente. O imposto apurado chega a R$ 898,13. Agora vem o ponto-chave desse exemplo. Como os rendimentos tributáveis do mês são superiores a R$ 7.350, não se aplica o redutor previsto na lei, ou seja, nesse caso, não existe redução do imposto de renda e o valor permanece em R$ 898,13. Outra mudança com a Lei 15.270 é a volta da tributação para quem recebe lucros e dividendos. Mas existe uma regra bem específica. A tributação ocorre quando a mesma pessoa jurídica paga mais de R$ 50.000 no mesmo mês para a mesma pessoa física. Nesse caso, o IRRF é de 10% na fonte e sem direito à dedução. E tem novidade no imposto mínimo para altas rendas a partir da declaração de 2027. Acima de R$ 600.000 no ano, entra uma cobrança extra, que cresce conforme a renda aumenta. As mudanças são grandes, eu sei, e o departamento pessoal precisa ajustar processos para evitar erro na folha e problemas com a receita. Alguns cuidados são fundamentais: automatizar cálculos, parametrizar o sistema corretamente, auditar mensalmente, aplicar a regra também no 13º salário e comunicar os colaboradores sobre mudanças no líquido. Junto com isso, é muito importante contar com sistemas que já estejam preparados para a nova legislação, como o Flow da Metadados. E aí, gostou desse vídeo? Então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com o time de DP. Assim você fica sempre por dentro das mudanças que impactam a rotina trabalhista. Até a próxima!